gente, bem-vindos a mais um VeraCast. O assunto de hoje é entender melhor o quanto as altas temperaturas que estamos enfrentando esse ano podem afetar a nossa saúde. Lembrando que o nosso verão começa logo agora, no próximo mês, né? E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui no nosso estúdio a doutora Carla Robalo, clínica geral e coordenadora médica do pronto-socorro do Veracruz. Bem-vinda ao VeraCast. Agradeço o convite e vamos bater um papo bem bacana hoje. Com certeza. Também comigo a Natália Gritti, nutricionista clínica também do Vera. Tudo bem? Obrigada. Tudo bem, agradeço o convite, também espero contribuir hoje para o nosso bate-papo. Com certeza irá. É uma conversa muito importante, com muita orientação para as pessoas nessa época, né, nesse calorão, com temperaturas aí acima da média. O verão deixa até de ser uma unanimidade entre os brasileiros, né, doutora? Parece que é o verão o ano inteiro, né? A gente tem alguns dias de frio pontuais, mas parece que o verão tá o ano inteiro, né? E aí muita gente associa, né, o verão a pegar aquele bronze, a aproveitar, a tomar bastante sol, mas acaba se esquecendo aí do quanto é importante tomar cuidados com essa exposição excessiva ao sol. Com certeza, Marcela, a gente tem que se preocupar, né? Até porque as altas temperaturas não é só um verão, né? A gente está enfrentando verões com altas temperaturas, além das habituais, e aí os cuidados acabam tendo que ser duplicados. E aí quando a gente fala dos problemas da estação, é só dar um Google que você encontra uma lista imensa com vários nomes aí, desidratação, insolação, doença de pele, dengue, vários problemas podem aparecer e a gente tem que tomar cuidado para que eles não atrapalhem as festas de final de ano, as férias em família, né? Com certeza, Marcela. Quais são os principais cuidados? A prevenção é a melhor forma, né, Marcela, da gente poder, né, não se atrapalhar nessa época. Então, alguns períodos adequados de fazer exercício, aumentar a hidratação, não só, às vezes, alimentos que contêm mais água, conservação dos alimentos, né, Nath, que eu acho que é essencial nessa época. E alguns cuidados também com algumas doenças mais comuns, a dengue, algumas infecções intestinais. Começando pela desidratação. Para evitar que ela aconteça, a gente tem que realmente tomar mais líquido no verão, ingerir mais líquido? Isso. A gente costuma fazer uma continha prática, né, para que as pessoas tenham uma base do quanto, né, devam ingerir de água por dia, né, de líquidos no geral, que é cerca de 35 ml, você multiplica pelo seu peso. E ele dá um panorama. É claro, isso a gente também, né, tem que levar em consideração o fator de atividade desse indivíduo, se ele tem alguma, né, doença ali envolvida, mas no geral ele funciona bem. E aí a gente está falando principalmente de água ou vale suco, chá, água de coco? Vale também, Marcela, com certeza, né? A gente pode aí também incluir. Para algumas pessoas têm maior dificuldade na ingesta de água, né, em si, então a gente pode também saborizar essa água, adicionar uma hortelã, casca dos alimentos, então do próprio abacaxi, da melancia, funciona super bem. E no verão tem que repor esse líquido porque a gente transpira mais também, né? Sim, algumas frutas também, né, como a laranja, a banana, elas têm ali, né, as vitaminas, os minerais, ainda mais quando a gente tem uma transpiração maior, né? A gente consegue fazer uma reposição legal. Ó, a gente está falando de líquido, de água, de suco, de chá, mas não está falando da cervejinha gelada, da caipirinha, isso não entra na conta, né? Pode atrapalhar o álcool, inclusive. É verdade. Pode atrapalhar, porque ele ativa alguns hormônios que fazem a gente ir mais no banheiro, aí a gente desidrata mais. Com certeza. Então, até pode desidratar. Para quem já tem algum problema de saúde específico, tem que ficar mais atento a essa época? Sim, Marcela, a gente tem, né, devido ao calor, algumas pessoas já têm pressão mais baixa, tende a cair mais a pressão, então a gente manter um aumento da hidratação pode cair mais, aí dá tontura, né, ter até às vezes episódios de desmaio, acontece, a gente aumenta muito o desmaio. Algumas doenças de pele podem piorar por conta, né, do próprio calor do corpo, mas também as exposições ao sol, e aí dobrar a proteção diante disso. Né? Então, tender a manter uma temperatura mais baixa do corpo, então ingerindo às vezes um líquido um pouco mais gelado, você consegue ajudar isso a melhorar e aí aumentar o protetor solar mais vezes ao dia quando necessário. Né? A gente tem os idosos que tendem a desidratar mais no verão, né?
E aí isso é uma grande preocupação. A gente observa, né, vários pacientes que acabam procurando a gente. O idoso, eu falo que ao invés de dar um presente, dá água para ele. Porque passa lá, dá um copinho de água para ele, porque ele não pede. Ele fica lá sentadinho e a gente esquece também. Então, a desidratação aumenta muito no idoso. Vai acontecendo aos poucos, a pessoa não percebe que está ficando desidratada às vezes, né? Exatamente. Aí é interessante, chega lá no pronto-socorro, a gente não vê outras doenças, febre, nem nada. Você dá um sorinho, ele acorda, fala que tá ótimo e a gente manda para casa orientando hidratação, né? Então, uma coisa muito fácil de tratar e nem precisa levar no pronto-socorro, né? E aí, nessa época também, bastante problema com insolação, né? O pessoal fica exposto lá, aquela lua, querendo pegar um bronze e às vezes nem percebe os sintomas da insolação. Vamos falar sobre isso, doutora? Sim. Primeiro, o protetor solar é um negócio que a gente tem que estar, né? Incorporar mesmo, né? Sim. Tem que estar no DNA, né? Então, isso é essencial, a gente já sabe. Em crianças, idosos, as pessoas esquecem, vai com o idoso na praia lá, esquece de passar protetor no idoso, né? Hoje a gente tem umas roupas que ajudam na proteção solar, então isso é muito importante, né? Hoje tem roupa com proteção e é muito importante para criança, que você não consegue ficar passando protetor toda hora, né? Então, utilizar isso para evitar a insolação. A insolação é extremamente grave, muito grave. Perde-se água, queima a pele, e esse queimor da pele faz perder mais água ainda. Então, a gente tem sintomas, a pessoa fica mais sonolenta, fica prostrada, diminuição da urina, e aí tem que parar no hospital para a gente poder ter os cuidados, hidratar, ficar internado algumas vezes. Como você estava dizendo, as crianças e os idosos são até mais vulneráveis a isso, né? Muito mais. A desidratação e a todas as doenças como um todo, né? Então não é só a questão da coloração da pele que altera, tem que ficar atento aos outros sintomas da insolação. Exatamente. Com certeza. Essa época a gente ouve falar bastante também de dengue, né? Uma velha conhecida nossa. Inclusive já tem uma série de campanhas aí instruindo as pessoas, né? A como evitar a proliferação do mosquito transmissor. E é aquela coisa que a gente sempre bate nessa tecla, né? Evitar água parada principalmente, né? Vamos dar essa dica para as pessoas? Sim, acho que a prevenção é muito importante, né? A gente fazer a vigilância aí no nosso... Não, eu não digo só na nossa residência, né? Mas a gente pode, no dia a dia, né? Visualizar uma situação, intervir, né? Acho que é importante. Né? A dengue é uma doença que a gente não pensa só como indivíduo, mas sim no coletivo, né? Primeiro, na prevenção, o repelente também pode ser um aliado aí em casos de viagem e tudo mais. Isso, primeiro o protetor, depois o repelente, né, que também virou outra rotina no verão, o repelente. A gente sabe que as altas temperaturas trazem um aumento da proliferação do mosquito, então a gente teve agora, nesse ano, né, uma das dengues mais históricas no nosso país e na nossa região. Então, a gente espera que isso possa acontecer esse ano novamente. Então, já começar a evitar água parada é essencial. E aí, a gente começar a denunciar, né? Locais de onde tem, né? Logradouros, piscina com água parada, construções. Porque se espera que a dengue venha da mesma forma. Fazer a nossa parte, ficar de olho também no vizinho, na comunidade, né? Porque pode ter complicações graves, inclusive óbito. Sim, sim. E lembrar que o repelente e o próprio protetor solar, ele tem que ser repassado. Não é aquela vez que eu passei só de manhã, a gente tem que repassar os dois, pelo menos mais 1 ou 2 vezes no dia. Alguns probleminhas também bem comuns para quem vai à praia, né? E chatos, né? Micose, bicho geográfico, dá para evitar. Dá para evitar. De que maneira? Tem que tentar deixar bem seco. Depois que for na água, seca bem com a toalha. Tenta usar, se possível, né? É meio complicado, mas uma sandália que protege mais, entendeu? E aí deixar bem seco essa região para evitar que esses bichos aconteçam. Quanto mais seco, menos úmido, né? Deixarmos, a gente consegue evitar essas micoses cutâneas. O contato direto da pele com a areia também, tem algo que se possa fazer? Não tem muito o que a gente fazer, porque é gostoso estar com o pé na areia, né? É muito bom a gente estar lá com o pé na areia, mas assim, se possível, tá lavando com água corrente, né? A cada 2, 3 horas, e aí secando e mantendo contato de novo. Vamos ficar aquele úmido e cheio de areia, né? Então, deixar mais seco possível. Vamos falar também da conjuntivite que acaba acontecendo, né, nessa época do ano. Dá para se livrar do desconforto, da irritação nos olhos, aquela sensação, né, de areia ali no olho? Dá, a gente pode usar a própria água corrente,
para lavar o olho, né? Percebeu, sentiu. Água mais geladinha, que alivia mais esses sintomas, e até soro fisiológico. Soro fisiológico é um ótimo aliado para estar passando no olho, levando ele geladinho ali para passar e aí poder dar essa umidificação. E a orientação para a pessoa que identifica qualquer um desses sintomas, os problemas todos que a gente está falando aqui, é procurar o atendimento médico para entender exatamente o que está acontecendo, independentemente de onde ela esteja? Sim, importante, né? Insolação, conjuntivite, né? Quadros, insolação algumas vezes pode levar até febre, isso já estamos no nível mais grave. Então, percebeu que está estranho, que não está bem, tem que procurar o pronto atendimento, mesmo no local onde, né, na praia, o local onde está de férias e passeando. Agora a gente vai entrar num ponto muito importante aqui, que é a alimentação, Sim. que é algo que tem que ser olhado com muito cuidado, principalmente nessa época mais quente, né, de viagens, né? Quem nunca voltou da praia com intoxicação alimentar é um baita transtorno. Com certeza, né? As doenças transmissíveis transmitidas por alimentos, né? A gente chama de DTA. Né, elas estão ali presentes, ainda mais nessa época do calor, onde alguns alimentos, né, por conta da temperatura, o perecimento dele acaba, né, ocorrendo de uma forma mais rápida, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com a conservação, como a Carlinha comentou no começo, né? Além disso, armazenamento, né, às vezes na praia, a gente olhar bem aonde a gente está consumindo aquele item, né? Visualizou ali que a condição de higiene do local não é, né, das melhores, então evitar. Eu acho que a gente procurar, né, estabelecimentos de confiança, isso auxilia muito, né? E a higienização correta dos alimentos, né? Em casa a gente deve fazer essa prevenção, né? Então é também algo tranquilo de fazer. Água sanitária, você vai usar uma colherzinha de sopa a cada litro, deixa lá 10 minutinhos, ou então aquelas soluções que a gente compra no mercado, chamadas de hipoclorito, também da mesma forma, né, uma tampinha para 1 litro, 10 minutinhos, enxágua em água corrente, você pode fazer o seu consumo tranquilamente. E quando vai comer fora de casa, ficar atento a isso, né, da conservação e da higiene. Muito comum as pessoas passarem mal após ingerirem peixes, né? Sim, né? São alimentos mais sensíveis também, né? Ainda mais alguns itens de culinária japonesa, que a gente encontra ele ali, né, de forma crua, então tem que tomar certo cuidado. E sintoma de intoxicação é clássico. Normalmente é vômito, diarreia, doutora? Vômito, diarreia, assim, e é bem logo após a ingesta, isso que é bem interessante. A gente tem essa mistura, né, da intoxicação e também no verão a gente tem bactérias que proliferam mais e vírus também. Rotavírus, por exemplo, é um vírus que a gente tem muito livre no verão, né? E aí são sintomas muito parecidos, por isso que é importante procurar o atendimento para a gente avaliar as necessidades de uso de alguma medicação diferente, né? Mas é vômito e diarreia. A gente tem mais do que 2, 3 episódios de diarreia líquida. E aí, por exemplo, criança, né? Que às vezes não vai demonstrar alguma outra coisa. Febre associada. Importante já procurar o atendimento aí nas primeiras 24 horas dos sintomas para a gente estar avaliando, orientando uma alimentação adequada, hidratando endovenoso ou hidratando via oral, né? Além da hidratação normal, esses pacientes vão precisar de mais hidratação, porque estão perdendo o tempo todo. Hepatite A também é mais comum nesse período, justamente por conta dos alimentos? Sim, hepatite A, rotavírus, né? A gente tem muito... as bactérias e vírus desse perfil, né? Gostam muito de quentinho. Né, quentinho e aquele alimento que não está em conservação, ou seja, eu não coloquei numa caixa de isopor com um pouquinho de gelo, né, alimentos que a gente sabe que fora da geladeira, diante do calor, eles vão ter uma conservação muito ruim. A gente sabe que as frutas que você deixa fora da geladeira nessa época, elas acabam amadurecendo muito rápido, né? No caso da hepatite, os sintomas são parecidos ou não? São parecidos e às vezes vem um amarelo da pele associado. Ficar atento a tudo isso, então, né? Sim. A gente está falando aqui dos cuidados com os alimentos, lembrar também de ingerir alimentos que são mais indicados nessa época, né? Que combinam mais com a estação mais quente. Quais são eles? Com certeza, né? Acho que a gente deve investir, né, nos legumes, nas verduras, então as saladas têm que estar presentes, né? Para os não amantes das saladinhas, né?
eu gosto de deixar uma dica para os pacientes, que é investir no molho. Então, a gente tem opções, né? Pode utilizar um iogurte, então já enriquece de forma proteica esse molhinho. Ervas finas, azeite, limão também não tem erro. Né? Além disso, as frutas, algumas têm maior teor de água, né? Como a melancia, melão, abacaxi, então elas devem estar presentes. As carnes, dá preferência para carnes magras, né? Evitar ao máximo alimentos mais gordurosos por conta da digestibilidade, né? Então, eu acredito que essas são, assim, são esses os pontos chaves, né? Para essa alimentação tranquila nesse período. Então, se a gente for montar junto aqui um prato, um cardápio, ele tem que ter legumes e verduras, tem que ter frutas, carnes leves, né? Evitar alimentos muito pesados e que atrapalhem a digestão, vamos dizer assim? Com certeza, Marcela, né? Também investir no preparo dessa carne, né? Então, evitar, como comentei, né, as frituras. Então, a gente prefere grelhar, assar, cozinhá-las, né? Isso auxilia bastante também. Já tem várias dicas, então. Evitar a exposição excessiva ao sol, usar protetor solar, se alimentar bem. E aí, quando a gente fala da exposição ao sol, é importante a gente lembrar daquelas outras medidas, das barreiras, como você estava dizendo, né? Isso. A gente pode lançar a mão de bonés, de chapéus, uma série de outras coisas, blusas de manga. Né? E a gente sabe também, né, Marcela, que tem horários específicos onde a gente tem um aumento aí dos raios UV. Então, a gente sabe que depois das 10, 11 horas da manhã, a gente tem um aumento. E as temperaturas também, consequentemente, aumentam nessa época, né, nessa fase. E até as 17, 16 horas. Daí a gente está falando de uma preocupação com o câncer de pele também, exatamente, né? Que aumenta a incidência. A incidência, aumenta as temperaturas. Então, a gente vai para a praia, o pessoal vai ficar o dia inteiro lá na praia. Tem que tomar muito cuidado, porque o calor da meio-dia, 1 hora até as 3 da tarde, ele é bem excessivo. Né? Para quem quer praticar esporte ao ar livre no verão, qual horário então é melhor? No começo da manhã, até as 10, 11 horas no máximo aí. E final de tarde, depois das 5 da tarde. Mais alguma dica que seja importante a gente reforçar aqui para as pessoas que já estão arrumando as malas para curtir o verão ou que vão curtir na própria cidade? Eu acredito que assim, é trazer leveza, né, nesse momento, é um momento de diversão, um clima gostoso, a gente tem que aproveitar, né, com os cuidados que a gente mencionou, mas, né, para que a gente consiga otimizar no máximo aí essas férias, né, aproveitar o momento que às vezes a gente está com família, amigos também, muito importante. É isso, se você já está se preparando para as férias de final de ano, esse episódio aqui do VeraCast é com certeza a sua praia, com dicas, muito conteúdo para você ficar muito bem informado, curtir o verão numa boa, como a gente estava dizendo aqui, com a família e com os amigos. Então eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Obrigada, doutora Carla. Agradecemos. Obrigada. Bom, obrigada. Foi um prazer recebê-las aqui, viu? E assim a gente conclui mais um episódio do VeraCast, o podcast do Veracruz, que leva até você informações relevantes sobre saúde e bem-estar. Já anota na sua agenda, toda terça-feira, às 8 da noite, tem VeraCast no ar. Até lá!